Boa tarde a todos. Olá, boa tarde, Jane. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Tudo certo. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos deixar o pessoal tá chegando aí para esse nosso Papo Família. Bom, a ideia hoje é conversar um pouco aí sobre finanças pessoais, sobre educação financeira e previdenciária, enfim, sobre a relação do dinheiro, né, na nossa relação com o dinheiro, né, e que impacta aí diretamente o bolso de todo mundo. Então, vamos aguardar o pessoal tá chegando aí para nós fazer a apresentação dessa nossa primeira edição do Papo Família. Eu já estou vendo uns ouvintes ali, ó. Já estou reconhecendo alguns Olha aí. nomes, algumas arrobas, né, presidente? Já estou Isso, reconhecendo algumas arrobas ali. já vamos pedindo aí para o pessoal, né, compartilhar a live, né, apertar o coraçãozinho aí para nós ter um alcance também bem maior. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está chegando. Bom, nós vamos dar início aí a nossa conversa. Esse aqui é a nossa primeira edição do Papo Família. A ideia é trazer especialistas do mercado, né, especialistas em finanças pessoais, para conversar um pouco sobre educação financeira, educação previdenciária, sobre a nossa relação com o dinheiro, né, e sobre como aí também melhorar as questões de finanças pessoais. Eu sou o Rodrigo Cisnandes, né? Eu sou o presidente da Fundação Família Previdência, é a maior gestora de previdência privada do Rio Grande do Sul. Tem uma gestão de planos de previdenciários sem fins lucrativos. E a ideia é nós conversar hoje com a Jane Guerra, né, nessa nossa edição do Papo Família, que vai nos ajudar aí um pouco a entender, né, sobre a nossa relação aí com o dinheiro nesse ano também tão atípico aí de 2020. Então, boa tarde, Jane. Muito obrigado aí pela tua participação conosco aí nessa nossa live. Obrigada eu pela lembrança, né? Pelo prazer de conversar com vocês e por lembrarem de mim para falar desse assunto que eu tanto gosto, né? Que é uma das minhas bandeiras na RBS. Sim, então a Jane, ela é a nossa convidada de hoje, né? Jornalista, ela é apresentadora e colunista da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, a RBS TV, GZH, da Rádio 102.3 FM, e ela assina a coluna Acerto de Contas, né, nos veículos da RBS TV. A Jane tem formação em Direito, MBA em Finanças, especialização em Estratégias de Negócio pela Universidade de La Verne, nos Estados Unidos. Então, essa é a nossa convidada hoje. E eu já começo, Jane, falando um pouco contigo, que é uma comunicadora da área e tem uma relação aí muito forte, né, com os seus leitores, né, e os teus ouvintes. O que tu pode já, de início, aí, colocar sobre essa questão do que tu acha que vai mudar nesse ano de 2020 na relação das pessoas com a sua poupança, vamos dizer assim? Será um ano de aprendizado? Realmente nós teremos algumas modificações? O que será que a pandemia vai nos ensinar com relação a isso? Eu sei que é difícil fazer qualquer previsão, mas já estamos aí num período prolongado, né, de pandemia, e certamente algo que nós ainda não tínhamos vivido, né, pelo menos na história recente, né? Então, a ideia é nós poder aí fazer uma discussão sobre quais ensinamentos de repente poderão permanecer aí após esse período. Eu acho, presidente, que o impacto é difícil a gente dizer um impacto generalizado, assim, que vai ser para todo mundo, porque acho que vai depender um pouco de cada pessoa, sabe? Cada situação. Eu acho que bastante gente viu e sentiu o que é tu enfrentar uma crise sem ter uma reserva financeira, né? E estar com as contas, assim, uma situação complicada, estar desorganizado com a vida financeira, e aí vem uma crise totalmente imprevisível, que tu não sabe exatamente o que vai acontecer, e ela vem fora, além de ser imprevisível, ela é intensa, né? A gente não viu isso em outras crises recentes, essa intensidade como a gente teve agora na pandemia. E aí eu costumo dizer para os ouvintes, quando eu estou conversando com eles e para os leitores, né? Eu digo assim, se vocês não tinham uma reserva financeira, perguntem para quem tinha, para ter uma ideia do que é a tranquilidade
de tu estar com as finanças em ordem quando tu encara uma crise dessas, né? Sempre é bom tu ter um colchão financeiro, mas agora em especial, nesse caso é melhor. E estava conversando hoje até com uma conhecida que também atua nessa área de finanças pessoais, que é a Letícia Camargo, e ela me comentou, a gente estava conversando sobre como algumas pessoas se deram conta que é possível guardar dinheiro e reduzir e viver com menos, né? E também como isso pode deixar de boa herança para depois que isso passar, porque tem muita gente que está guardando dinheiro. Até fiz esses dias uma provocação para o Sindicato dos Lojistas aqui de Porto Alegre, o Sindilojas, e eles fizeram uma pesquisa que eu pedi sobre esse comportamento das pessoas, e eles identificaram que na pesquisa que mais de 25% das pessoas conseguiram guardar dinheiro na pandemia. Ou seja, é 25%. Tudo bem, não é a maioria, né? Mas é 25%. E já quebra aquele lugar comum que costuma se dizer que todo mundo ficou apertado na crise e ninguém tinha dinheiro, né? Não, tem pessoas que sim, e pessoas que conseguiram guardar dinheiro, né? E aí essas pessoas estão numa situação muito mais tranquila, seja por qual motivo for. Mas eu acho que essa sementinha pode ficar, viu, presidente? Acho eu, né? A crise foi longa, né? Deu tempo para aprender um pouco, né? Não é uma coisa de um mês passou e esqueceu, né? A gente vai ficar com isso na memória, né? Pois então, talvez essa preocupação, né, vamos dizer assim, de tirar lições, né, desse momento seja algo que precisa ser bem debatido. Por um lado, né, nós aí temos o recorde em endividamento das famílias, né, dado da Confederação Brasileira do Comércio, se eu não me engano, que 67%, né, das famílias têm endividamento. Por outro lado, nós batemos recordes de aporte à poupança, né? Então, acho que desde aí da marca histórica nós tivemos aí aportes grandes na poupança. A que tu atribui essa diferença tão grande dentro desses públicos, né? Parece que uma parte consegue economizar, poupar mais e, por outro lado, outra se endivida, né? Claro que nós temos um país com diferenças sociais gigantes, né? E às vezes essa nossa conversa pode também não servir para todos os públicos. As metodologias das pesquisas, essas que são divulgadas, elas são interessantes, são curiosas. Por exemplo, endividamento. Estar endividado não necessariamente é uma coisa ruim, né? Sabe que quando cai endividamento, o comércio fica preocupado, né? Porque eles querem saber por que as pessoas não estão comprando. Porque, por exemplo, às vezes eu brinco assim com as pessoas assim, eu sou endividada. E as pessoas, não, mas como assim tu cuida das tuas contas? Eu digo, mas assim, eu sou endividada, eu compro no cartão de crédito, eu tenho dívidas, né? Só que elas são todas pagas em dia, então eu sou uma pessoa que tem dívidas, eu entraria dentro desse percentual dos endividados da pesquisa, mas eu não sou uma pessoa muito endividada e nem estou inadimplente, né? Então, e aí, qual é a qualidade da dívida das pessoas, né? Como é que elas... eu acho que isso que a gente precisa trabalhar, né? Como é que elas estão... Por que elas estão se endividando? Como é que elas estão se endividando? Aí a questão é, se tu ultrapassa a capacidade de endividamento ideal e tranquila, né? Que tu tem fôlego para ter no teu orçamento, e aí isso depois vira uma inadimplência. E aí, a partir desse momento, aí tu compromete a tua saúde emocional, muitas vezes a saúde familiar, né, das pessoas, da família, porque uma família com a vida financeira desorganizada, isso costuma se alastrar por outras coisas, né, por outras partes da vida familiar. E a partir do momento que tu começa a pagar juro, o juro come, né, uma parte importante do orçamento da família. E não é para um consumo, não é uma coisa que dá prazer, né, é uma coisa que deixa a família doente, né? Então, a partir do momento em que a pessoa consegue virar essa chave e identificar esse impacto que tem quando tu tá na bola de neve do juro, por exemplo, a família desembolsa R$300 por mês de juros, né? É um dinheiro que ela poderia, digamos assim, se ela não estivesse pagando juro, R$300, ela pegaria 150 e poderia consumir 150 a mais por mês, dar um jantar bacana, né? Mais R$150 por mês que ela poderia investir, entende? As pessoas precisam parar de se acostumar com o juro,
parar de destinar parte do orçamento da família para pagar juro. Porque isso é jogar dinheiro pela janela, né, presidente? É jogar dinheiro pela janela. Tu compromete tanto da tua vida fazendo isso que não vale a pena. E muitas vezes o juro ele é feito, o gatilho dele foi uma antecipação de consumo, né? Não foi um imprevisto. Sim. Foi uma antecipação de consumo. Foi porque a pessoa quis comprar antes alguma coisa que ela poderia ter esperado um pouquinho mais. Para trocar o sofá da sala, né? Para trocar de carro. Às vezes para ir para um imóvel melhor, aí pensando numa coisa maior, né? Sem ter a capacidade no momento. E aí, não tem almoço grátis, né? Quando a gente antecipa o consumo, a gente precisa pagar por essa antecipação. A antecipação de consumo é tu comprar uma coisa que tu não tem dinheiro para pagar naquele momento. Aí tu vai ter que pedir dinheiro emprestado, ou comprar parcelado, que nada mais é do que pedir emprestado, né? Também. E aí tu paga um juro por isso. Vale a pena, né? Vale a pena. Não é melhor pegar aquele dinheiro do juro e botar em outros lugares, né? Como eu falei antes, de um consumo bacana, guardar um dinheiro, fazer a reserva financeira, né? Ter a tranquilidade de ter os seus investimentos, suas aplicações financeiras. Eu sou dessa bandeira, presidente. O senhor é também? Sim, eu concordo plenamente, né, que o melhor investimento é se livrar dos juros, né? Não tenho dúvida disso, né? Mas o que tu acredita que o brasileiro ele ficou mais poupador nesse período? Dá para afirmar isso? Olha, aumentou bastante, né? Como o senhor falou, os depósitos na poupança, esse encarteiramento das pessoas, né? E até nessa pesquisa do Cindy Lojas que eles fizeram, eles questionaram as pessoas moradores aqui de Porto Alegre, por que eles, para que eles tinham guardado dinheiro na pandemia? Por que eles não gastaram, né? Se em torno de 25% guardou, por que eles guardaram? E aí tinha ali o temor, né? Da empresa, da família perder o emprego. Os motivos eram diversos, e gastar depois da pandemia também, né? Eles também querem, as pessoas também querem gastar. Então, eu, com uma visão otimista, presidente, eu fico pensando que se essas pessoas sentiram o gostinho de ter um dinheiro guardado, que elas depois possam continuar assumir isso como um hábito, ver que é possível viver com menos, tentar reduzir custos e depois aí conseguir manter esse hábito. Claro que eu sei que a gente vai esbarrar na questão da renda, da crise, do desemprego alto, das pessoas terem, algumas terem reduzido a sua renda, enfim, mas eu acho que a sementinha pode ter sido plantada nesse momento. E em paralelo a gente faz esse trabalho, né? A gente faz aqui entrevista, faz live, né? Vai trabalhando, vai plantando sementinha, trabalho de formiguinha, né? A educação financeira é trabalho de formiguinha, que a gente precisa quebrar, às vezes, um círculo vicioso de gerações, né? Precisa chegar num momento em que os pais da família tomam consciência e aí começam a ensinar os filhos e aí se planta a sementinha para as próximas gerações. Mas eu acho, eu sou otimista. Eu fico pensando assim que algumas pessoas sim vão sentir como é bom, como é importante tu ter uma organização. Seja porque conseguiu se organizar, ou seja porque não conseguiu e viu como é ruim estar desorganizado financeiramente no meio de uma crise. Pois bem, Jane, a gente sabe que nós somos carentes, né, como Brasil, carente de educação de uma forma geral, né, e educação financeira mais ainda, né, talvez somos muito mais educados para gastar do que para poupar. Existe um roteiro, vamos dizer assim, que as pessoas que hoje têm dificuldades financeiras, que muitas vezes é desorganização mesmo, existe um roteiro, como estabelecer um planejamento, vamos dizer assim, para não ser mais tão adversário do dinheiro, né? Que é poder sair, talvez, das dívidas, poder economizar e migrar, talvez, de devedor para poupador, né? Que eu acho que esse seria o sonho de todo mundo. Eu digo que tem um mantra para conseguir guardar dinheiro, que é um mantra que é viver com menos do que tu ganha, né? Tem que ter, teu padrão, a conta é básica, né? Tu tem que gastar menos do que a tua renda, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue fazer isso, vai sobrar um dinheiro no mês. Sempre, não tem como, né? É simples. Aí eu escuto, mas eu já ganho pouco. Bom, mas aí são opções, então tem que dar um jeito de aumentar a receita, né? Mas aumentar o salário, aumentar a receita, aumentar o salário, aumentar a remuneração da família, seja lá como for a renda familiar.
Ou tu reduz a despesa. Ah, mas eu não consigo, eu já vivo com pouco. Aí a pessoa rebate. Eu digo assim, mas certamente tem famílias que vivem com menos do que tu. E aí, é uma opção? É uma opção. Porque pode ser que tu ganhe num prazer momentâneo, né, de ter um super pacote de telecomunicações, de ter TV a cabo e tal, ou tu pode reduzir ele, gastar menos e fazer com que aquilo caiba no teu orçamento do mês. Né? São opções de vida que tu faz. Claro, eu sei que existem imprevistos, as pessoas têm imprevistos, mas a gente não está falando em imprevistos, né, presidente? A gente está falando sobre uma cultura de vida, como tu conduz a tua vida. Então, assim, o mantra é: preciso viver com menos do que eu ganho. E aí as pessoas, às vezes, e aí vocês devem ter contato com essas situações também, as pessoas têm um aumento de renda, um aumento salarial de 10%. Antes de receber o contra-cheque, elas já vão lá e aumentam seus gastos em 20%. Contratam um serviço novo, uma conta fixa. Conta fixa é um negócio assim, contratar um serviço que tu vai ter que pagar todos os meses. Né? Então, exige um cuidado enorme, porque tu está aumentando a tua despesa fixa. Né? Então, esse tipo de observação é importante. Aí as pessoas que não conseguem, né? Que quando vê terminou o dinheiro e o mês não terminou ainda e não conseguiu guardar nada. Daí eu digo assim, então guarda primeiro. Guarda primeiro. Considere-se como um boleto e que seja o boleto mais importante. E aí que você vai pagar primeiro no mês. Chegou o salário, paga esse boleto, que é o seu boleto para si mesmo, que é guardar um valor pré-determinado e fixo. Se terminar o mês e sobrar mais dinheiro, melhor ainda, ótimo, né? Guarda um pouquinho mais, né? Mas aquele dinheiro fixo, pague-se primeiro, pague o boleto. Se atrasar o boleto, assim como qualquer outro boleto, cobra juro de si mesmo. Se obriga a guardar um pouco mais no mês seguinte e gastar menos depois. As estratégias são várias, né? As pessoas de finanças pessoais, né? De educação financeira, as pessoas podem escolher aquelas que servem, se encaixam melhor para o seu perfil de renda, de despesa, seu perfil comportamental também, né? Porque finanças pessoais envolve muito comportamento e essa conscientização. Então, eu acho que isso, tá? Então, assim, resumindo, tem como viver com menos? Sempre tem alguém que vive com menos do que a gente. A gente está disposto a isso para ter o prazer depois de ter a vida financeira organizada, de ter um colchão financeiro bacana, um investimento bacana, né? De poder enfrentar um imprevisto. E o melhor dos mundos, né, presidente, que é o que se fala, que é a independência financeira, né? As pessoas terem independência financeira, guardar, para muitas pessoas demora muito tempo, tem pessoas que realmente nunca vão conseguir, mas é guardar dinheiro suficiente que consiga viver da renda dele para pagar os seus custos. Muitas vezes as pessoas que conseguem isso, os mortais, né, presidente, fazem isso por muitos anos e vivem com pouco, né? Eles fazem isso por muito tempo e vivem com pouco. E aí acha a conta. E aí a pessoa pode trabalhar porque gosta e não porque precisa daquele dinheiro para viver e trabalhar num lugar que não gosta, com uma coisa que não gosta de fazer. Se a pessoa tem independência financeira, ela tem toda a liberdade para escolher. Eu apoio, super apoio, inclusive, que continue trabalhando, né? Mesmo conseguindo viver de renda, porque eu acho que trabalhar é importante para as pessoas também, né? Para continuar, inclusive, dando valor para o dinheiro. Mas isso é muito legal, né? Tu poder escolher onde vai trabalhar, quem sabe trocar de carreira, por que não? Aos 50 anos, trocar de carreira, por que não? Começar uma nova faculdade. Esse tipo de liberdade tem um valor absurdo, né? Sem dúvida, Giane. E talvez acho que a chave para esse progresso, né, esse sucesso, vamos dizer, em relação às finanças, está, sem dúvida nenhuma, na disciplina. Né? Então, como disciplinar, de certa forma, que possa realmente atingir, né, no futuro, uma liberdade financeira, uma independência. E acho que esse talvez seja um desafio grande nosso, né, e normalmente nós somos até muito imediatistas, né, a gente não tem uma preocupação com o futuro. E no caso, nós estamos, né, vivendo bem mais, né, os dados demográficos mostram isso, né, e isso acaba fazendo com que nós talvez tenhamos uma dificuldade financeira lá no futuro ainda maior se não tiver uma
preparação agora. Então, como daqui a pouco despertar, talvez os mais jovens, né, essa disciplina de se organizar no sentido de não gastar mais do que ganha. Isso talvez seja uma conta que ela é matemática, né, e que talvez seja tão difícil de conseguir ter sucesso para isso. Os mais jovens precisam visualizar o que é a mágica dos juros compostos, né, presidente? Que é eles conseguirem começar a poupar e guardar dinheiro desde cedo, e a diferença que isso faz no longo prazo, porque aí eles conseguem, guardando pouquinho por mês, se sacrificando menos da renda por mês, se encara como sacrifício, né? Eu encaro a guardar dinheiro até como um prazer, mas assim, se encara como um sacrifício, pelo menos o sacrifício vai ser menor se começa cedo. E aí pode ser pequeno aporte, e aí o juro sobre aquilo, depois vai gerando um outro juro depois, e aí é o juro composto. E aí tem simulações aos montes que as pessoas podem olhar na internet, e assim, quem nunca olhou uma simulação de juro composto vai ficar impressionado. Para quem começa, por exemplo, a guardar para aposentadoria com 20, 30 anos, né? A diferença que faz absurda depois, né? E como fica tão mais fácil, né, presidente? Tão mais fácil fazer esse tipo de planejamento financeiro, né, de longo prazo. E às vezes as pessoas os pais ficam angustiados de fazer isso para os filhos, né? Mas faz para si primeiro, né? Organiza, e assim, importante, né? Organiza a vida financeira, aí faz para si, guarda para si, que o melhor presente que tu pode deixar para os teus filhos é isso, né? É não depender deles financeiramente. Ter a sua reserva. Se conseguir deixar uma coisa para eles, melhor ainda. Mas assim, já o fato de se preservar, de preservar as suas finanças e não depender deles, já é um grande presente, né? Já é uma herança maravilhosa que tu pode deixar assim, em vida, né, para os seus filhos, e fora o ensinamento que tu faz para eles de como é importante isso e como é possível, né? Não é só importante, aqui é possível, né, presidente? É possível fazer isso. E eu converso muito, assim, e às vezes eu converso com pessoas que ganham um pouco mais de um salário mínimo e conseguem terminar o mês com um dinheirinho na carteira. Esses tempos falei com a dona Maria Luísa, que é ouvinte da Rádio Gaúcha, e ela me relatou isso, que estava conseguindo fazer isso, e estava orgulhosa, super orgulhosa. E às vezes tu fala com uma pessoa que tem uma renda mensal de 30 mil reais e não consegue. Onde é que está o problema? O problema está na renda? Não está na renda, né? O problema está em outro lugar, né? O problema está na receita, o problema está no descontrole, na despesa, está no descontrole, né? E nos objetivos de vida, né? Sim, tem aquele ditado que diz que o rico não é o que ganha bastante, mas é o que gasta pouco. Boa, é. E aí depois é mais fácil para ele se manter rico, né, presidente? Porque se ele gasta pouco, ele já sabe que é possível gastar pouco e vai continuar, né, com esse hábito provavelmente. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente quem consegue, os super afortunados né, e que fizeram um bom trabalho e conseguem a independência financeira, em geral, eles gastam pouco, né? Para não consumir também as suas reservas. Por favor, Diane, sobre a questão dos juros compostos, né? E talvez eu acho que a relação nossa com os juros, o trabalhador em si, na verdade, o juro sempre foi uma penalidade para ele. O juro normalmente trabalha contra o assalariado, né? Quando pega dinheiro emprestado, entra um cheque especial, usa o cartão de crédito, né? Paga a fatura mínima, às vezes é uma das taxas mais caras que se tem no mercado. E o único lugar que o juro trabalha a favor do trabalhador é na poupança, né? Seja uma poupança previdenciária ou algo que economiza, né? Então, olhar o juro como algo benéfico, né? E tirar proveito dele talvez também seja um desafio e que a nossa população não está tão acostumada a isso. É a diferença entre trabalhar para o dinheiro e botar o dinheiro para trabalhar para si mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu digo assim para as pessoas, né? A pessoa está endividada e inadimplente. Está inadimplente. Aí, então, tu tem que passar pelas etapas, né? Tem que sair do vermelho, quitar as contas, e aí depois disso, tu organiza a tua vida para sobrar dinheiro, e esse dinheiro que sobra, tu aplica. Aí, pronto, fez toda a trajetória para botar a casa em ordem.
E aí, quando a pessoa consegue arrumar suas dívidas, né? Assim, nos casos que eu acompanho, que eu converso, arrumou as dívidas, conseguiu guardar dinheiro, eu digo, bom, agora é a hora de tu pegar teu dinheiro, parar de trabalhar para ele e botar o teu dinheiro para trabalhar para ti. Que é isso, né? Que é investir e ter esse pagamento de juros. Claro que se a gente olha, né, que o dinheiro, o juro que a gente paga é bem mais alto do que o juro que a gente recebe, mas é do jogo, né? E tem que buscar as melhores oportunidades que nos deem uma rentabilidade maior, que é pagar um juro melhor. E aí, essa questão de botar o dinheiro para trabalhar e de ganhar o juro, porque aí tu tem que mexer às vezes tem que incomodar, né? Tu tem que dar um beliscão na pessoa, né? Finanças pessoais às vezes tem que pegar assim, presta atenção e fica com raiva. Se precisar ficar com raiva, fica com um pouquinho de raiva, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estou investindo lá no teu banco, tá? Pode ser não ser no teu banco, mas digamos que eu estou investindo lá no teu banco e o teu banco está me pagando um juro. De onde é que ele está tirando esse juro? Ele está tirando esse juro do teu dinheiro, que tu tá pagando juro para ele, porque tu tá com a tua dívida atrasada. E aí ele pega, fica lá com uma parte dele, uma parte bem grande, né? E aí uma parte ele me dá. Então, assim, eu, porque me organizei, tô ganhando o dinheiro que tu tá pagando. Então, às vezes, assim, né? Para a pessoa entender, visualizar, assim. Aí, Jane, nós tivemos agora também, recentemente, aumento para a questão do empréstimos consignados. Né? Tem um exemplo que, às vezes, as pessoas olham isso como também um ótimo negócio, é um juro que ele é um pouco mais barato, mas ainda longe também de ser o ideal. E, às vezes, por estar facilitado o acesso a esse recurso, acaba também penalizando a renda mensal. Então, isso também talvez seja algo que falta um pouco mais de atenção, né, do trabalhador, do assalariado. Dívida, ela é dívida, né? Em qualquer momento, ela pode trazer dificuldade orçamentária grande, né, no orçamento familiar. Pois é. Antes de sair a medida provisória da semana passada, do aumento da margem do consignado, eu recebi essa pergunta tantas vezes por dia: quando é que é sair? Quando é que é sair? E daí, eu vou dizer assim, a primeira vez que me perguntaram, assim, que eu comecei a receber essas perguntas, eu fui olhar e disse, mas gente, é para 40%, né? Só o consignado, só empréstimos consignados representando 40% do endividamento de uma pessoa. E o resto, né? E as contas do mês. E a dívida do cartão de crédito. Para onde é que vai parar o endividamento dessa pessoa? É aposentado e pensionista, né? Mas as pessoas estavam, assim, muito, muito ansiosas por esse aumento da margem. Eu, enfim, noticiava, mas sempre com essa ponderação, né? Pessoal, olha só a margem do consignado já ultrapassa o que é de praxe de se orientar para as pessoas de endividamento máximo por mês da renda familiar, né? Que se fala em 30%, só a margem agora aumentou para 40%, né? Considerando o cartão de crédito e o consignado direto. Então, por mais que o juros seja baixo, né, do consignado, é um endividamento, né? E assim, tu recebe tua remuneração e vai ter que vencer o mês com aquilo, né? Porque tu já vem, como é desconto em folha, já vem reduzido. E uma outra coisa que me preocupa muito, sabe, presidente, que pega, no caso dessa margem do consignado do INSS, pega muito idoso, né, aposentado, e que muitas vezes toma o empréstimo não é para si, toma o empréstimo para familiar, para neto. Muitas vezes para tomar neto. Aí o avô vai cobrar do neto se ele não pagar. A gente sabe que não funciona assim na vida real, né? E se vai cobrar, aí pode ter toda uma situação familiar, né? Aquilo tinha que ter uma plaquinha assim na casa das pessoas, assim, dinheiro, família à parte, assim, né? Família, dinheiro à parte, alguma coisa assim, né? Porque essa coisa de tomar empréstimo em nome de terceiro é um negócio que, olha, eu acho tão complicado, tão complicado. Tem que ter muita confiança na pessoa. E aí tu pega, e às vezes o pessoal pega empréstimo para reincidente, né? Aquele que já não pagou em algum momento, aí vai lá, pede de novo, toma um empréstimo de novo a pessoa. E é complicado. Eu acho que assim, não tinha que pegar. Empréstimo não tinha que pegar. Não tinha que pegar. Ponto. Assim, para terceiro, então, nem pensar. Para si mesmo, assim, se tiver um imprevisto, deu um problemão,
tudo bem, aí tu vai lá e pega porque é mais barato, né? Deu um problemão, daí em vez de tu atrasar o cartão de crédito, tu vai lá, pega um consignado e paga a fatura do cartão de crédito, aquela coisa que a gente fala do trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Mas fora isso, pegar empréstimo, por exemplo, para comprar alguma coisa, pegar um empréstimo para fazer uma viagem, não, né? Espera mais um pouquinho e faz a viagem depois, né? Sem dúvida, Giane. E sabe que é uma pergunta que talvez é difícil de ter uma resposta, né? Mas eu gostaria que tu, até pela relação que tu tem, né, com o próprio mercado, segmento, a grande dúvida, tá? A gente sabe que mudou muito a nossa relação de consumo agora durante a pandemia, se descobriu que muitas coisas não eram necessárias. Então eu tenho amigos meus que vieram me relatar que descobriram que é possível economizar, né, mudar, descobriram que algumas coisas não é necessário comprar. Então, essa relação de consumo, há quem diga que nós vamos ter uma mudança quando tudo voltar ao normal, né? Espera que volte, não vai ser o mesmo normal de antes, né? Obviamente. Mas também, por outro lado, há quem diga e buscam aí um contexto histórico lá da gripe espanhola, que nós tivemos, depois que passou a gripe espanhola, um carnaval louco assim no Brasil na época, e todo mundo tinha uma demanda reprimida para voltar tudo ao normal enlouquecidamente. Tá? Tu consegue acreditar que nós vamos ter uma mudança nessa relação de consumo? As pessoas vão passar isso um pouco diferente, ou nós vamos acabar voltando para a cultura nossa do consumo, do gasto desnecessário, talvez do endividamento ainda maior? E, não sei, eu sei que a gente tem historiadores que colocam aí os dois pontos de vista, e talvez essa seja algo interessante aí de nós, só o futuro dirá. Que difícil, né? Difícil saber. Isso é tipo como projetar dólar, né? Mas, assim, tem, por um lado, a gente vê que tem essa possibilidade, assim como o teu amigo, como eu comentei antes, da pessoa saber que é possível viver com menos, que se chama hoje de estilo de vida minimalista, né? Não precisar, assim, esbanjar tanto, essa coisa. Talvez as pessoas terem descoberto, mais gente ter descoberto a internet, os canais digitais, isso reduza custos para as empresas, isso faça com que as pessoas consigam comparar mais preços, talvez isso traga um benefício, né? Tenha a pessoa pegar gosto de entender a importância, ter entendido a importância de uma reserva financeira, pegar gosto por guardar dinheiro e ver que isso te dá uma tranquilidade te dá prazer, né? Então, eu acho que isso por um lado, sim. Agora, por outro lado, tem esse fenômeno, e eles conseguiram identificar até na China que aconteceu, que eles chamam de revenge spending, que seria o consumo de vingança, né? Que a partir do momento que as pessoas identificarem que passou esse período de privação, elas vão querer se presentear pelo período de sacrifício. Eu converso com varejistas, até o presidente da Associação Gaúcha, Sérgio Galbinski, ele disse, a gente estava conversando sobre isso, ele disse que identifica que isso já acontece, inclusive, na pandemia, viu? Mas não para si mesmo, assim, mas muitas vezes as pessoas querem presentear outras pessoas que não estão vendo. Então, mandam presentes para casa das pessoas. E muitas coisas assim de autocuidado, né? Produtos de autocuidado. Mas não, assim, não é uma coisa generalizada, sabe, presidente? É uma coisa que eu vejo acontecer ainda muito fragmentado, assim, em grupos de pessoas, em comportamentos. E outra coisa, o consumo de vingança, se ele acontecer dentro de um ambiente controlado financeiramente, tudo bem, né? Tudo bem. Eu vou ter meu consumo de vingança. Eu vou, porque eu vou viajar. Eu quero viajar. Eu estou prometendo para os meus filhos que nós vamos viajar bastante depois. Mas isso vai ser feito dentro da nossa capacidade de pagamento, e aí tudo bem ter o consumo de vingança, né? Porque consumir não é errado, né? É só se a gente consome direito e dentro do que a gente pode pagar, tá ótimo, tudo tranquilo. Então eu comento com eles assim: a gente não está viajando agora, nós ficamos por aqui nas férias, nós não estamos viajando nos finais de semana e feriados, e esse dinheiro nós estamos gastando e depois nós vamos. Aí eles têm até a lista deles de onde é que nós vamos depois, né? Mas dentro usando aquele dinheiro que nós guardamos agora. Se a maior parte da população seguir essa linha, né, de ter o seu consumo, o seu prazer, gerar o seu prazer para o consumo dentro do que ela tem capacidade de pagar, ótimo.
ótimo. Para tentar fazer isso é que a gente está fazendo, né? Essas conversas, né, presidente? Que a gente aborda tanto isso. E as pessoas... Aí eu queria abordar uma outra coisa. Não tem relação com a sua pergunta, mas que eu acho importante. Quero aproveitar esse espaço para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir depois, né? As pessoas precisam entender que ganhar dinheiro dá trabalho e que não gastar também. Por exemplo, eu fico muito brava quando eu escuto de uma pessoa que ela está com preguiça de procurar o banco dela para renegociar uma dívida. O que a gente faz com essa pessoa, presidente? O que faz? A vontade que eu tenho de dar uma sacudida. Um beliscão. E também não é feio pedir desconto, né? Hã? Também não é feio pedir desconto, né? Que às vezes as pessoas também não é feio. Até porque eu peço. E se daí, se tu não pede, o desconto que tu deixou de ganhar veio para mim, né? Então, esse tipo, claro, eu não esmago o vendedor, né? Porque eu tenho também respeito para o prestador de serviço, para o vendedor, para o trabalho dele, sei que aquilo tem valor, ele precisa ser remunerado. Mas um descontinho, né? Negocia, muda a forma de pagamento, é bom para a empresa, porque, né, se tu paga à vista, é bom para a empresa que recebe dinheiro rápido, é bom para todo mundo, né? Não para todo mundo, né? Para quem, enfim. Mas aí, às vezes, até agora, um outro ponto que eu estava comentando hoje, uma planejadora financeira, que às vezes, esses tempos, teve uma pessoa de banco que me comentou nas minhas redes, que toda vez que eu dizia para as pessoas renegociarem juros, eu estava sacrificando empregos nos bancos. Aí, gente, assim, tem um outro raciocínio. Tem outro raciocínio que tem que se fazer na engrenagem econômica. Os empregos dos bancos podem ir depois para uma indústria, para um varejo, porque aquele dinheiro que eu estou deixando de gastar pagando o juro de uma dívida atrasada com o banco, eu vou usar em outro lugar, como a gente falou antes, né? Aí a pessoa pode, inclusive eu posso manter empregos nos bancos, só que daí eles saem da área de cobrança dos inadimplentes e vão, por exemplo, para a área de investimento, né, presidente? Né? Então, assim, vai manter o emprego lá, né? Só vai mudar a área e todo mundo vai ficar feliz, porque a pessoa vai continuar empregada e vai estar lidando com consumidores felizes e a pessoa que tá guardando dinheiro está feliz também, então está todo mundo feliz, né? É melhor assim do que a pessoa que está lá trabalhando no setor de cobrança dos inadimplentes, que está, né, brigando o dia inteiro, ouvindo desaforo o dia inteiro, e aí a pessoa que está inadimplente também está com toda a vida financeira e familiar comprometida, e aí tá uma engrenagem doente. E aí a gente passa por um ambiente saudável. A gente precisa olhar desse jeito. Finanças precisam ser vistas desse jeito. É que nem cigarro, né, presidente? É que nem cigarro. Essa é uma boa analogia. Ah, mas as indústrias de cigarro empregam um monte de gente. Tá, tudo bem. Hoje já teve um leitor, né? Ou seja, não é minha essa ideia, né? Mas um leitor disse que parou de fumar e o que ele gastava com cigarro hoje ele gasta em academia. Ele continua movimentando a economia, né? Só que uma economia saudável. Né, o emprego que ele deixou de gerar lá na indústria do fumo, ele transferiu para a indústria da saúde, né, para a academia. Então, visualizar desse jeito como vidas financeiras saudáveis das pessoas podem também gerar uma sociedade mais saudável e uma engrenagem econômica. Sim, sou defensora das finanças pessoais, né? Deu para ver, né? Tá, eu vou escrever aqui, educação sem financeira. Sem dúvida, né? Às vezes é mais uma justificativa, né, das pessoas, né? Tô ajudando a economia, tô ajudando o pessoal da indústria do fumo, do tabaco. Mas, Giane, tu também tem uma experiência grande conversando com as pessoas do mercado financeiro, empresários, né, que está sempre entrevistando. Eu queria que tu arriscasse a falar um pouco dos cenários, né? Nós estamos falando em economizar e a gente sabe que essa questão da economia, a questão da relação com o dinheiro está diretamente ligado aos rumos econômicos do país, né? Então, nós temos aí a questão do agro, que é bastante forte no Rio Grande do Sul, né? É uma locomotiva nossa. Por outro lado, tem essa questão de disparada de dólar. Então, hoje também as pessoas nos questionam muito nessas incertezas todas do mercado. Gostaria que tu falasse um pouco desse cenário, o que acha que dá para nós esperar, né? Eu sei que é difícil, né? O mercado financeiro sempre diz, ninguém tem bola de cristal, né? A própria pandemia foi um exemplo disso, né? Que acabou pegando quase todo mundo de surpresa, né? A intensidade dela.
Então é difícil projetar, mas a gente acha que o pessoal já está aí um pouco mais otimista, o próprio mercado, o próprio varejo, que tu tem uma relação maior, porque essa retomada econômica também é fundamental aí para essa economia também girar, né? O problema que a gente está tendo, né, presidente, é que a retomada econômica agora bateu numa trava, que foi ela acontecer antes do que o pessoal tinha projetado, né? Que é a falta de insumos. A gente está tendo uma coisa muito esquisita assim na indústria, que é tu não tem insumo para fazer as coisas, tu não tem produto para o varejo vender. E quando eu falo isso, parece o consumidor não percebe. Diz assim, tenta pesquisar um notebook, né? Dá uma olhada no preço dos notebooks e compara com o início da pandemia. Dá uma olhada, tenta buscar vários modelos de linha branca, né? De eletrodomésticos de linha branca. Tem muitas fábricas que demitiram 200 pessoas, 300 pessoas em abril e agora tiveram que suspender as vendas porque não tem produto para entregar. Então, que descompasso doido foi esse, né? Eu fico pensando nas empresas de capital aberto, não gosto de falar sobre isso. As de capital aberto em especial, né? Porque como é que tu explica para o acionista que tu não planejou direito, né, presidente? Que tu não projetou que ia ter essa demanda e que tu tem gente para comprar e não tem produto para vender, né? É complicado. Então, essa aí foi complicada porque ela não é uma trava que não afeta só a empresa que está deixando de vender, ela está afetando os empregos que a empresa está deixando de gerar, né? Os impostos que a empresa está deixando de recolher. No momento que a gente precisava muito disso, que as pessoas agora estão. Eu estou olhando assim o dado, assim todos os dias os dados, qualquer indicador que sai, porque eu estava com muito receio desse momento em que as pessoas voltassem a buscar emprego e se ia ter emprego para elas, porque elas muitas delas desistiram porque estavam com medo do vírus ou porque estavam com auxílio emergencial e agora elas estão voltando para o mercado de trabalho, para a força de trabalho, como o IBGE chama, né, ou esse contingente de pessoas, e aí tem vaga para elas. Por enquanto, pelo que eu tenho olhado, o monitoramento semanal que o IBGE está fazendo, tem, tá? Tá aumentando o número de postos de trabalho. A gente aqui no Brasil é sortudo, né? Apesar, assim, a gente faz muita coisa para a coisa dar errado, mas a gente é sortudo. Primeiro que a gente teve que esse vírus chegou aqui depois, né? Então a gente teve uma vantagem de clima, de cronologia, assim, já conseguindo saber um pouco do que era, como é que ele se comporta, e agora, e aí, por mais que agora alguns países estejam com uma segunda onda, e por mais que a gente venha a ter uma segunda onda, a nossa segunda onda vai ser mais próxima da vacina e da imunização por rebanho e tudo que for ser usado para que a gente vença esse vírus, né, essa pandemia. Então a gente teve bastante sorte em relação a isso. E também agora a gente está entrando no verão aqui no sul, né? Isso também ajuda um pouco a combater a proliferação, né? A contaminação do vírus ajuda um pouco. Então, assim, podia ser muito pior, mas a gente foi sortudo, né? Ainda dentro desse cenário, eu acho. Então, o pessoal está falando em ajustes para 2021, ajustes de produção, ajustes de demanda. Tem essa questão do consumo represado. Estava conversando esses dias com o representante aqui no Rio Grande do Sul das agências de viagens. Ele disse que vendeu bem em setembro, e ele teve meses parados, né? Ele disse que vendeu bem. As pessoas querendo ir para o Nordeste, o turismo local, o turismo de proximidade, né? Que eles chamam, o turismo de proximidade, que tu vai conhecer, porque é perto da tua casa, para tu não ter que pegar avião demais, né? E não ter que te expor demais. E ele disse que está vendendo pacote para 2021 já, para países que nem abriram as fronteiras ainda, mas o pessoal está aproveitando por causa das promoções. Né? Então, as pessoas o dinheiro está, né? Ele está em algum lugar, assim, daí ele vai começar a ser gasto, a engrenagem vai começar a funcionar, né? Claro que tem os percalços nesse meio do caminho. Uma coisa que me preocupa muito e preocupa vocês com certeza e preocupa todo mundo que entende um pouquinho são as contas públicas do governo federal. A gente sabe que ele precisou agir rápido, agiu super bem, principalmente na minha opinião, tá? Agiu super bem nessas medidas de suspensão de contrato e redução de jornada, porque foi para segurar emprego, né? Eu fico pensando, se ele não tivesse feito isso, o que seria de demissão? O que tem de acordo? Só que no Rio Grande do Sul são, sei lá, 1,5 milhão, se não me engano, de acordos. Aí o advogado Flávio Albino Filho fez para mim esse levantamento semana passada. 1,5 milhão de acordos. Imagina?
E se não tivesse esses acordos, quantos desses empregos iam ser mantidos, né, enquanto isso? E a gente ainda tem o fôlego da contrapartida das empresas de manter esses empregos depois por um tempo, por tempo igual. Então, por mais que possa parecer ruim para a empresa cumprir isso, é uma coisa que, no geral, vai manter a economia andando, né, até que esses ajustes sejam feitos. Então, o estímulo à construção civil eu achei que foi muito acertado, não sei qual é a sua opinião, presidente, mas eu achei que é muito acertado, porque o setor que mexe, né, que é impressionante, ele mexe até com a fábrica de talher, né, impressionante, a pessoa compra a casa, aí quer mobiliar, aí quer comprar os eletrodomésticos, aí quer comprar as coisinhas bacanas, né, quer botar um piso legal, né, é impressionante como mexe. Eu estava olhando hoje, presidente, não sei se o senhor chegou a ter oportunidade, eu estava olhando a tabela do IBGE que saiu hoje do varejo e da indústria, saiu da indústria e do varejo. Nós tivemos, na indústria gaúcha, nós tivemos 4º mês consecutivo de crescimento, ainda fica abaixo de fevereiro. E no varejo, no varejo restrito, que é um indicador base do IBGE, nós tivemos ainda aqui no Rio Grande do Sul uma queda em agosto pequena, assim, sobre julho. Mas, se a gente olhar o varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, a gente teve crescimento de 3,3%. E olha só, o crescimento do varejo de materiais de construção, comparando agosto agora, tá, com agosto do ano passado, as lojas de materiais de construção aqui do Rio Grande do Sul venderam 18% mais. Comparando um mês de pandemia com um mês sem pandemia, 18% mais. Ah, tudo bem, as pessoas estão mais em casa, estão reformando, estão comprando imóvel. Tudo bem, é comportamento de consumo, mas é dinheiro rodando, né? É emprego sendo gerado. São sinais positivos, né, que acabam nos dando, né, uma expectativa aí de retomada do crescimento, pelo menos para o ano que vem, né? Acho que isso acaba sendo muito bom no sentido que se começa a gerar mais emprego, mais pessoas consumindo, começa a voltar aí, né, o giro da nossa economia e talvez retomar o crescimento do país. Eu não estou dizendo que está tudo muito bem, né? Porque acaba que muita gente fica no meio do caminho, porque... Mas a previsão já foi pior, né? Já foi pior. E, claro, a gente sabe que tem alguns setores que estão mal, o setor de eventos, né? O setor de turismo, por mais que esteja reagindo agora, ainda acumula perdas bilionárias. Mas a economia, ela se ajeitou assim, né? Melancia se ajeitaram e vão continuar se ajeitando depois. A gente teve um crescimento absurdo de tecnologia, né? Empresas de tecnologia, empresas de TI estão rindo sozinhas, né? Porque foram chamadas assim para fazer aqueles clientes que elas estavam aqui há uns 5 anos para fazer a tal da transformação digital, chegaram assim na gente uma semana vocês têm para fazer. Vocês disseram que podia fazer, né? Que era para fazer, vocês estavam querendo me vender esse processo, essa mudança, agora vocês têm que fazer. Então, assim, o pessoal de TI contratando alucinadamente, né? O pessoal da área de saúde também, bastante. Essa área de materiais de construção, o pessoal de fornecimento de insumo. Isso aí tem bastante. Claro que a gente sabe que alguns setores, e que não é assim, né? A migração ela não é tão fluida, né? A gente sabe que a mão de obra do setor de eventos não consegue simplesmente ir lá e começar a trabalhar numa loja de material de construção, numa empresa de material de construção facinho. Fica assim, alguns ficam pelo caminho. Isso é ruim, né? Isso é ruim, seria bom que fosse uma coisa mais fluida, né? Mas, enfim, pelo menos alguma coisa está reagindo, né? Pelo menos não foi tão intenso quanto se esperava. O relatório Focus, que eu olho toda segunda-feira, chegou a projetar a queda no PIB brasileiro de quase 7%, né? Agora estou achando 5% até bom. Claro que não é bom, né, gente? Mas, assim, do cenário já foi muito pior, muito pior. A previsão já foi bem mais negativa, né? Bom, nós já estamos encaminhando aí para o final. Eu quero pedir aí para o pessoal também, às vezes que tiver algum questionamento, alguma coisa, vai colocando aí, nós vamos ajustando isso, vai ficar gravado também nas nossas redes sociais, convido todo mundo para seguir o Família Previdência nas redes, tá? Nós vamos fazer outros bate-papo como esse, e também, claro, nós trabalhamos aqui muito com o longo prazo das pessoas, né, que é acumular recurso para pagar benefício. Hoje aí nós pagamos uma folha mensal de 50 milhões mês em aposentadoria complementar ao INSS, né, no sistema capitalizado, que é onde o juro trabalhou a favor, né, dos nossos participantes aqui ao longo dos anos.
Então, obviamente que essa preocupação com o longo prazo, a preocupação com economizar faz parte do dia a dia nosso e é algo que nós estamos buscando aí difundir da melhor maneira possível, mas ainda a gente encontra bastante entraves, seja no método, seja na forma das pessoas entender. A educação, ela também começa muitas vezes em casa, né? Então, muitas vezes não, sempre, né? Então, essa dificuldade, às vezes, cultural nossa, de já ali na questão da mesada do filho, já cuidar disso, já começar a relação com o dinheiro em casa, sem dúvida é algo muito importante na vida escolar também, para depois ter um adulto aí com uma relação mais adequada com o dinheiro e que isso acaba favorecendo, né, todas as esferas da vida. Nós temos aí empresários que nos procuram porque a sua empresa, os funcionários estão muito endividados, e pesquisas aí apontam que 15% da mão de obra, da produtividade, ela é afetada por endividamento, né? Então a mão de obra endividada produz muito menos, né? Afeta a relação familiar também, é uma causa... os efeitos colaterais do endividamento são grandes, né, Gê? Sabe que são tão poucas, mas eu acho que é um benefício tão importante para o funcionário, as empresas que têm um programa interno de educação financeira, né? E as empresas devem achar que é um custo, mas, gente, é um investimento. Investimento tu ter um projeto interno de educação financeira dos teus funcionários. Essa questão, a vida financeira das pessoas está e aquela tranquilidade que a gente tanto falou está diretamente relacionada à produtividade do funcionário nas empresas, né? A gente pode dar esse relato, né? Quando tu está preocupado com alguma coisa relacionada a dinheiro, parece que nada funciona, né? Nada tá bem, nada tá certo. Então são tão poucas empresas que investem nisso, mas aquelas que investem, eu já tive relatos tão importantes, tão interessantes, e sabe que às vezes eu faço algum trabalho com alguns departamentos, algumas áreas dentro da RBS, e às vezes eu vou falar com as pessoas sobre outros assuntos, né? E as pessoas começam a perguntar coisas sobre finanças pessoais. Você já tem interesse, sabe? As pessoas têm interesse, as pessoas têm vontade. Se a empresa disponibiliza, aquilo vai ser, aquele gasto que ela vai ter vai ser um investimento para isso. Achei tão importante isso que tu comentou agora, e tomara que tenha empresários que estejam nos ouvindo, né? Porque aí, se por acaso aquela pessoa, aquele funcionário não teve em casa o ensinamento, pode ser que ele comece na empresa, e tudo bem, né? Que começou mais tarde, antes tarde do que nunca, tudo bem. Né? Isso é importante. Outra coisa também nas escolas, né, presidente? Nas escolas, as escolas investirem né, contratarem uma equipe ou qualificarem seus professores para isso. É preciso qualificar, porque muitos professores não cuidam das suas finanças e não vão conseguir ensinar a educação financeira. Então também precisa, não é qualquer pessoa, né, que vai lá ler uma apostila, não, tem que entender assim, né, o que é educação financeira, tem que vivenciar a educação financeira para conseguir transmitir ela, não é qualquer um, né, que lê um e-book aí é isso, não é assim. Então eu acho as escolas, isso é super importante. Aí o pessoal diz, mas às vezes a pessoa diz, educação financeira é mais importante do que várias coisas. Não, ela é tão importante quanto. Sem dúvida. Inclui, né? Inclui. Aqui uma pessoa está me perguntando aqui sobre salas comerciais, tem previsão de queda brusca de preço. Está caindo, né? Aqui é o Frota, o Hamilton Frota que perguntou, presidente. O preço está caindo, tem um monitorado FIPZAP aqui em Porto Alegre, está caindo o preço dos imóveis comerciais, o que é uma tendência, né? A procura também caiu. Mas tem oportunidade na crise também, né? Se quem tem dinheiro na mão e está pensando em abrir o negócio também pode ser um bom momento, né? Sem dúvida, Jane. Bom, eu acho que nós já estamos aí fechando, né, o nosso horário. Eu queria pedir até para te deixar a tua mensagem final, te parabenizando até por tratar de um tema aí que é difícil hoje nesse mundo capitalista, né, que a gente vive, consumo, e são poucas pessoas hoje que ajudam a difundir, né, vamos dizer assim, a questão da educação financeira e a importância, né, de se relacionar bem com o dinheiro, de economizar, de ter um consumo consciente, né, que é o mais importante. Então, te agradecer muito por essa conversa aí e poder nos ajudar a propagar mais ainda, né, algo que é tão importante para a vida, né, e principalmente para a vida futura, né, que todo mundo quer chegar numa velhice, né, quer
com saúde, né, mas com saúde financeira, que é algo também muito importante. As pessoas fazem tantos planos para melhor idade, né? Para terceira idade, aí porque querem viajar, porque daí vão ter mais tempo, porque querem, né, fazer as coisas legais, experiências de lazer que não tinham tempo quando estavam trabalhando, aí chegam lá, não tem dinheiro. Né? Então, reforçar o que eu falei, a tranquilidade que uma vida financeira organizada traz é impressionante, assim, é muito bacana o prazer que traz ter as finanças organizadas. Isso é uma questão que vai muito além dos números só, sabe? É uma questão comportamental. Às vezes tem a questão da psicologia financeira, né? Da psicologia da educação financeira é super importante também. Então tem que mudar hábitos, mudar o jeito que a pessoa olha para o seu dinheiro, para as suas finanças, conversar com a família, trazer todo mundo junto para conversar sobre isso. Eu acho isso super legal. E sabe, presidente, tanto a dona Maria Luísa, que ligou para a rádio, deixou uma mensagem, depois eu fiz contato com ela, fiz questão, porque a mensagem era linda, e ela me dizer que consegue terminar o mês com um dinheirinho na carteira. Isso me dá tanto prazer quanto o prazer que eu tive esses dias de receber uma mensagem de uma empresária dizendo que ela tinha conseguido reduzir o financiamento imobiliário dela em R$ 800 por mês. Sabe? Eu disse para ela assim, é como alguém chegar para te dizer que tu não vai gastar mais de supermercado por 15 anos, né? Porque, enfim, o orçamento familiar também é compensação. Então, essas pequenas vitórias são grandes vitórias para as pessoas e eu acabo também me estimulando cada vez mais a falar sobre isso. E finanças pessoais não é chato, gente, não é chato, é bom, é prazeroso, é incrível, é um investimento que vocês fazem em vocês. Esse é o meu recado, presidente. Sem dúvida. Obrigado, Jane, a gente te agradece muito, agradece a todos que nos acompanharam, nós vamos divulgar nas nossas mídias, né, a gravação dessa live. Já aproveito para convidar todos que daqui a 2 semanas nós devemos fazer mais um bate-papo. Dessa vez nós vamos trazer um convidado para falar sobre economia e finanças pessoais e sobre planos de previdência. Vamos receber o economista Bernardo Nunes, ele até foi nosso gerente de investimento aqui na Fundação, e hoje ele trabalha, é pesquisador da área de economia comportamental em Amsterdã. Ele já está há muitos anos lá, saiu daqui para terminar o doutorado lá e não voltou, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele aí nos próximos, né, daqui 2 semanas, aí vão estar divulgando nossas redes. Então, todo mundo, né, já nos siga, né, segue aí o nosso perfil, que nós vamos estar divulgando o nosso próximo bate-papo. Obrigado, Jane, mais uma vez, né, e parabéns aí pelo teu trabalho. Muito obrigada, presidente. Tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau.